Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você é mãe e se você é uma serva de Deus, uma mulher cristã, eu lhe convido agora para assistir esse vídeo. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, em como ser uma mãe, uma mulher, uma serva de Deus e também ser uma mãe segundo a luz das Escrituras. Que Deus te abençoe, seja bem-vinda e vamos para o vídeo, em nome de Jesus. Bom, vamos lá, que Deus te abençoe. Eu cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Sou a missionária Clarice Pinheiro, também pastora Clarice Pinheiro. E quero aqui nesta oportunidade, juntamente com vocês, a falar sobre esse assunto de como ser mãe, de como ser uma serva de Deus, dentro da Escritura, o que Deus tem falando a referente a isso, né? Bom, vamos lá, eu quero fazer menção agora de um versículo que está no livro de 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, minhas irmãs, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a maternidade. Vamos falar sobre a maternidade. Se você é mãe, se você tem passado esse processo de maternidade, seja bem-vinda em nome de Jesus. Bom, a maternidade, ela é um ministério sublime que Deus concedeu a nós mulheres, dando às mulheres, a capacidade para exercer este papel e chamado com toda a singularidade. Deus não exige de nós que sejamos mães mas para aquelas que se dispõem e se submetem a esse chamado, Deus se coloca como seu ajudador. Bom, primeiro ponto aqui. A maternidade é um ministério sublime dado por Deus. Você pode muito bem ser uma mulher cristã que exerce uma obra dentro de uma denominação, trabalha em uma determinada área da liturgia de um culto, e ser mãe. Só que quero que você entenda uma coisa: ser mãe também faz parte de um ministério. Que é ministério? Ministério é serviço, trabalho, uma missão. Então, a maternidade também lhe coloca como uma missão dada por Deus. Então, não se sinta, quero começar a dizer para você que é mãe, não se sinta inferior, talvez por não conseguir, muitas das vezes, exercer uma obra, talvez na ida, talvez ali mais presente, de uma determinada área ministerial, mas ser mãe também é um trabalho, é um ministério dado por Deus, também é uma missão que o Senhor lhe concedeu: ensinar, gerar, ensinar e conduzir seus filhos, como seus filhos, eles serão o seu primeiro rebanho. Não adianta nada você ganhar o mundo afora e muitas almas e perder a sua, e principalmente se você perder os de dentro da sua própria casa. Então, é muito importante você saber conciliar e entender que ser mãe também é um ministério que Deus lhe deu. E este ministério é sublime. Nós vemos aqui que Deus não exige de nós que sejamos mães, porém, aquelas que desejam ser mãe, com certeza, e aquelas que submetem, se dispõem a isto, com certeza Deus é o seu ajudador. Então, eu quero lhe dizer que nesta missão de ser mãe, você tem um ajudador fiel, que é o Senhor,
para lhe capacitar, lhe dar sabedoria, lhe dar orientação, lhe dar direção em determinadas circunstâncias e momentos da sua maternidade, tá bom? Bom, no livro de Gênesis, diz a palavra do Senhor que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, Deus o abençoou e lhe disse, sede fecundos e multiplicais e enche a terra. Deus planejou, isso é obra do Senhor, é a criação de Deus. Deus planejou a família e deu ao homem e à mulher juntos a condição de gerarem filhos. Então, gerar filhos é um propósito de Deus. Gerar filhos, aleluia, é uma bênção que Deus concedeu, dada ao homem e à mulher. Homem, mulher. Homem, mulher. Esse sim geram filhos, e isso dentro de um matrimônio, de acordo com a vontade do Senhor, é bênção, é bom. Deus instituiu o casamento. Casamento é bênção no Senhor. Deus instituiu o casamento, eu abençoo, dando a eles filhos e esta graça e condição de gerar filhos. Eva, nós vemos que Eva foi a primeira mãe da história, a mãe de todos os seres humanos. Deus ensinou a Eva como ser mãe e também ensina nós segundo o seu propósito. Que lindo! Glória a Deus, aleluia. Eva, ela não teve alguém que lhe ensinasse, né? Ela é a primeira mulher da história. E quem capacitou Eva, quem ali lhe deu sabedoria, foi o próprio Deus. Mas é algo muito interessante que quando minha filha nasceu, quando eu estava gestante, minha mãe, ela dizia o seguinte, abrindo parênteses aqui para fazer este comentário. Ela diz, não se preocupe, Deus capacita, não se preocupe. Eu sendo mãe de primeira viagem, não sabendo, né, porque é tudo novidade para uma mãe de primeira viagem. Se você é mãe de primeira viagem, comenta aí para eu te conhecer. Bom, então minha mãe disse, não se preocupe, como vai ser, Deus te capacita, Deus vai te capacitar. Ah, como eu vou segurar, como eu vou dar banho, como eu vou me trocar, como Deus te capacitará. Essa capacitação da maternidade, Deus coloca dentro de você. Deus derrama dentro da mulher, né? Deus coloca sobre a mãe. Então, a capacidade vinda da parte do Senhor para você exercer este lindo ministério. Então, não se preocupe em como vai ser, se você vai conseguir, a você que é mãe de primeira viagem, ou talvez você não seja mãe de primeira viagem, mas sempre tem esse sentimento, né, de como vai ser, será que eu dou conta, será que eu consigo conciliar tudo? Eu quero lhe dizer que Deus lhe capacitará, não se preocupe. A unção de capacitação descerá sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus ortogou às mulheres um legado que somente elas podem cumprir. Por isso a importância da maternidade. Ah, irmãs, que lindo. Você mãe, você mulher, você esposa, você serva de Deus. Deus lhe deu, ortogou um legado lindo, que é gerar. Deus não deu ao homem esta oportunidade, Deus deu à mulher. A sua formação biologicamente, fisicamente, biologicamente, Deus a fez para você, o seu corpo biologicamente interno, seus órgãos sexuais, Deus fez exatamente óvulos, ovário, Deus fez para gerar filhos. Você é uma mulher que nasceu para gerar. Glória a Deus, aleluia. Esta é a criação perfeita de Deus para
a nossa vida, mulheres, que lindo, mulheres. Deus concede a graça às mães com grande oportunidade de servi-lo na formação da civilização humana, através de Eva sendo a primeira mãe da humanidade. Deus concede esta graça para a mulher servir ao Senhor através da civilização, que foi no caso de Eva, para multiplicar ali, crescer e multiplicar sobre a terra a civilização humana. Quando nós falamos de educar ou criar filhos, nenhuma outra influência afeta a vida de uma criança tanto quanto sua mãe. Bom, a maior influência que o seu filho, que a sua filha terá na sua vida, até a velhice do seu filho e da sua filha, será você. Você é a maior influência na vida dos seus filhos. Por isso a importância de você ser uma mulher de Deus para poder dar este exemplo aos seus filhos, trazer esta influência na vida dos seus filhos, porque mesmo que eles já estejam velhos, eles sempre vão olhar para a sua mãe. A mãe tem esta capacidade de influência na vida do filho. Talvez em outras pessoas o filho não tenha esta influência, mas através da mãe, o filho tem uma grande influência. Olha a responsabilidade que você, mãe, e você, serva de Deus, tem de influenciar seu filho, a sua filha, no caminho da retidão, da verdade. Porque quando ele crescer, ele vai olhar para trás, ou ele vai olhar para tudo que a mãe ensinou, ele vai dizer: a minha mãe era uma serva de Deus. Eu quero ser cristão, quero ser crente, eu quero ser um servo de Deus como minha mãe foi, como minha mãe é. O exemplo é minha mãe. Você é a base principal na vida e que afeta a vida e o crescimento dos seus filhos. Eu sou a maior influência na vida da minha filha. Olha que lindo. Amorosa e cuidadosa, a mãe cristã reflete aos seus filhos o caráter de um Deus vivo e verdadeiro, e tem planos e projetos para todo ser humano. Glória a Deus. Através do amor, através do cuidado, a mãe cristã, ela reflete na vida dos seus filhos o caráter de Deus. Quando os filhos olham para o exemplo de uma mãe cristã na questão do amor, do tratamento, do cuidado, do zelo, sendo amorosa, zelosa, cuidadosa, eles vão olhar e vão ver, refletindo na vida da mãe, o caráter de um Deus vivo e verdadeiro. Que lindo! Agora nós vamos para algumas referências dentro da palavra do Senhor. Quero abrir a primeira referência aqui. Está no livro de Salmos, Salmos de número 127, verso de número 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmos 127, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão. Bom, em outras traduções está escrito: vede, os filhos são um dom de Deus, uma recompensa e o fruto das entranhas. Aleluia, glória a Deus. Se você é mãe, se você teve esta oportunidade de gerar, eu quero dizer para você que você é uma bem-aventurada, porque recebeu do Senhor uma recompensa, um dom de Deus, aleluia, uma herança do Senhor, herança que Deus lhe dá, que Deus lhe deu, herança que Deus lhe concede. Se você é mãe, aleluia, você recebeu da parte de Deus
uma linda herança. Em Provérbios, capítulo de número 22, verso de número 6, vejamos o que diz a palavra do Senhor em Provérbios. Capítulo de número 22, verso 6. Instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Este versículo, Salomão orienta aos pais, principalmente a mãe que tem essa incumbência de ensinar os filhos, ao caminhar no caminho reto da retidão, o caminho do bem, o caminho da palavra de Deus. Para quê? Para que quando ele crescer, essa semente que foi lançada no coração, que vai produzir e gerar frutos na sua fase adulta, semeia-se quando é criança, mas no processo do crescimento, lá na frente, na fase adulta, é que você vai ver os frutos sendo colhidos na vida dos seus filhos. Então, a mãe tem esta incumbência de ensinar, mediante a palavra de Deus, a criança, ao menino, a menina, a criança, desde pequeno. A orientação bíblica é desde pequeno. Não espere, não, quando começar a entender, quando estiver adolescente, não. A Bíblia nos ensina desde criança. Por quê? Porque a sementinha está sendo lançada. Quando crescer e chegar à sua fase adulta, ele e ela não se desviará deste caminho. Glória a Deus, aleluia. Provérbios 23, verso 13, diz assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. Bom, aqui nós entramos em uma referência bíblica, é muito importante, porque a função da mãe dentro da palavra de Deus, dos pais, na verdade, mas como o vídeo é voltado mais à mãe cristã, se necessário, caso necessário, corrigir, a Bíblia lhes dá respaldo para isso. Corrija, oriente, aleluia. Se for necessário, corrija com vara, porque corrigindo não morrerá. Você perderá o seu filho se você não corrigir. Deus lhe deu autoridade, você, mãe, tem autoridade sobre o seu filho para corrigi-lo. Se você não corrigir, certamente o caminho dos seus filhos não será um caminho bom lá na frente. Olha que o verso 14 diz, a palavra de Deus está dizendo: tu fustigarás com vara e livrarás a tua alma do inferno. Mãe, quando você corrige o seu filho dentro da palavra de Deus, a Bíblia está dizendo, Provérbios 23, verso de número 14, quando você corrige com vara, se necessário, caso for, o importante é que você corrija, aleluia, você livrará a alma do seu filho, da sua filha, do inferno, diz o versículo. Olha a importância de você exercer a correção na vida dos seus filhos. Nós estamos em um tempo, minhas irmãs, em uma época em que os filhos agora têm dominado seus pais, né? Têm feito o que querem, se rebelam e fazem birras e fazem o que querem. E os pais perderam essa autoridade, eles não se impõem nessa autoridade de correção. E certamente esta mãe e este pai perderá não somente o seu filho, mas o caminho dele será um caminho de morte. Mas quando você corrige, tu fustigarás com vara e livrarás a alma do inferno, a alma do filho, a alma do inferno.
Meu Deus. Olha a importância. Então, corrija dentro dos padrões e princípios bíblicos. Você tem autoridade para isso. Mãe, corrija dentro da palavra a vida dos seus filhos, para não perder não somente a vida deles, mas principalmente para que a alma deles não se percam nas profundezas do inferno. Bom, os mandamentos do Senhor, aleluia, devem ser gravados no nosso coração. Quando eu esqueci de marcar aqui a referência bíblica, onde está, acabei esquecendo de marcar, mas quando Deus dá orientação para Moisés, o povo ainda estando no Egito, Deus fala o seguinte para Moisés: fale para o povo de Israel que devem ensinar aos filhos e aos filhos dos teus filhos a história do Deus de Israel. Então nós vemos aqui nessa passagem bíblica o Senhor declarando a Moisés que é sim para ensinar a vida dos seus filhos e os filhos dos filhos sobre o Deus de Israel. A história deveria ser passada adiante. Eles deveriam continuar trazendo a mensagem do que Deus fez, do que Deus operou. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. A Bíblia é bem clara que o espírito que o Senhor nos deu é de fortaleza, de amor e de moderação. O espírito que está sobre você, mãe, é um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Louvado seja Deus. Bom, Isaías, capítulo de número 66, verso de número 13, vamos ler a palavra do Senhor, Isaías 66, 13. Porque como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei em Jerusalém e vós sereis consolados. Olha que lindo, Deus faz esta comparação de consolação. Como uma mãe consola o seu filho, assim o Senhor consolará o seu povo. Assim, seu povo será consolado pelo próprio Deus. Deus faz esta comparação do consolo de uma mãe com o seu consolo para com o seu povo. Que lindo, meus irmãos. Podemos aplicar aqui que Deus faz essa comparação também referindo-se a consolo, ao amor demonstrado da mãe pelo seu filho, pelos seus filhos, um verdadeiro consolo da parte do Senhor na vida dos seus filhos. Em Provérbios 23, glória a Deus, verso de número 25, Provérbios 23, verso 25, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Vou colocar para esse lado aqui. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozija-se a quem te gerou. A mãe e o pai, aleluia, se alegrará na vida de um filho que serve ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Verso 26, dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Aleluia, glória a Deus. A maternidade é um chamado divino, é uma tarefa realizada com sacrifício e alegria. As mães têm
a graça de poder influenciar gerações através do exemplo e do ensino. Deus lhe deu esta capacidade do céu para ser uma mulher que influencia a sua geração. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você siga sendo fortalecida no Senhor para cumprir esta grande missão. Trabalhosa? Sim. Cansativa? Muitas das vezes. Talvez pareça para muitos um fardo pesado, mas não é, irmãos. Irmãs, o Espírito Santo lhe capacitará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus, minhas irmãs. Fiquem com este devocional deste dia sobre a mãe segundo as Escrituras. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, mãe. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito, para participar das orações, dos propósitos devocionais. E que Deus te fortaleça, mãe. Grande é a sua missão que Deus lhe deu. Você consegue no Senhor. Você é uma mulher forte. Bom, Deus abençoe e até o próximo devocional.